Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas informações. São questões para ajudar vocês nesta caminhada muito importante, que é a caminhada para a aprovação de vocês no vestibular, para a continuidade de vocês no ensino médio, ou até mesmo para você aumentar os seus conhecimentos, que esse é o nosso intuito, que você consiga construir cada vez mais o seu percurso de vida e alcance o seu sucesso. Famoso sucesso, este sucesso que é tão importante, porque ele também é o nosso sucesso, correto? Bom, nós vamos aqui tentar mostrar para vocês alguns caminhos para vários vestibulares, mas claro, nós temos aqui um foco Enem, perfeito? Vocês sabem que a prova do Enem é uma prova que tem determinadas diretrizes, que tem habilidades e competências e, claro, estão ligadas à forma como você trata o texto e como você encontra as respostas dentro, necessariamente, das alternativas. Então, tem algumas dicas aqui importantes. Eu espero que você consiga apreendê-las. Na verdade, você pode voltar várias vezes esse vídeo e ficar ali pegando as dicas, como é que é a metodologia da resposta, da procura pela resposta, da busca pela resposta, ok? Isso é importantíssimo. Perceba que a metodologia, essa expressão metodologia, ela é muito forte para a gente hoje, principalmente nos cursos em que nós estamos, né, tanto lá na universidade como no ensino médio, no fundamental, trabalhando essa grande revolução metodológica, ok? Então, beba aí nessa fonte e venha conosco. Além, claro, do Enem, nós temos a UEMA, que é um vestibular nosso aqui, Maranhão, regional. Tá? O nosso estado tem a UEMA também e tem questões que, claro, estão gradativamente se aproximando do Enem, mas existem algumas especificidades, inclusive no edital. Sempre é bom dar uma olhada no edital, porque tem conteúdos lá expressos, ok? E eles divergem um pouquinho do Enem em constância, em exigência e principalmente em incidência dentro da prova, ok? Dentro da filosofia, que é o que nós vamos aqui abordar, eu trouxe aqui para vocês um conteúdo bem interdisciplinar. Para a gente trabalhar aqui, ele vai, na verdade, contribuir com vocês em todas as áreas de humanas, nas áreas da linguagem, principalmente, e um pouco aqui na área de ciência da natureza, bem menos, mas nós temos linguagem e ciências humanas como carro-chefe, principalmente. É um tema muito vasto, é um dos maiores temas da área de humanas, que é a questão cultural. A cultura enquanto uma atividade humana. Muitos dizem até que a cultura, na verdade, é um dos grandes diferenciais do ser humano. Se você pegar a natureza como um todo, todos os elementos que estão dentro da natureza, eles possuem determinadas especificidades, claro, isso é óbvio. Mas a cultura, a formação cultural, a expressão e a manifestação de cultura parece ser, olha a expressão, tipicamente do ser humano. Como diria o nosso amigo, né, grande filósofos aí, eles dizem que o nosso ser humano, ele se diferencia a partir do elemento cultural. Nós temos aqui uma questão básica. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições. Nós sabemos aqui as comunidades, ok, indígenas, os seus direitos, proteger, fazer respeitar todos os seus bens. Constituição da República Federal, 1988, a nossa famosa República Brasileira com a sua Constituição Cidadã. As persistências das reivindicações relativas às aplicações desse preceito normativo, ou seja, a norma, a lei, a regra, ok? Tem em vista a vinculação histórica fundamental entre etnias e miscigenação racial. A persistência dessas reivindicações por etnias e miscigenação racial não soa muito bem, porque não parece este ser o motivo do qual as reivindicações e as exigências, ou seja, os apelos aos direitos são feitos. A sociedade e igualdade jurídica. Olha só, nós temos uma boa proposição aqui, mas sociedade não encaixa muito bem, igualdade jurídica até que encaixaria. Okay? A exigência de direitos, a necessidade de absorver direitos e de querer seus direitos garantidos a partir da sociedade, claro, poderia ser utilizado, mas não é um alvo muito importante. A igualdade jurídica, sim, a paridade jurídica e isonomia. Espaço e sobrevivência cultural. Então você tem espaço de habitação e sobrevivência cultural. Espaço respeitado e sobrevivência das suas manifestações. Aqui a letra C aparece como uma sugestão de resposta muito melhor. Perceba, espaço e sobrevivência cultural.
melhor que sociedade de igualdade jurídica. Olha aqui, nós estamos falando da cultura, nós estamos falando das manifestações, crenças, línguas e tradições, sobrevivência cultural, nós não estamos falando necessariamente da lei, é a garantia do seu espaço e da sua sobrevivência cultural. Progresso e educação ambiental, o texto não fala necessariamente sobre educação ambiental, e o progresso também não. Bem-estar, até que sim, modernização econômica, não. Então, se você pegar entre a letra B e a letra C, você vai necessariamente perceber que a letra C ela é muito melhor, tá? Ela traz para a gente o ideal da persistência dessas reivindicações relativas aos preceitos normativos, a normatização. O que é essa normatização? É quando você elabora as leis, certo? Então, as leis elaboradas aqui, garantindo cultura e garantindo espaço habitado por essas comunidades. Letra C de casa, marque para você, letra C. Beleza pura? Então vem comigo. Não deixa a preguiça chegar, não. Não deixa a preguiça. Pega teu material, evita a dispersão aí, ó. Nós sabemos que é fácil você perder a atenção. Tenha seu foco. Vamos lá para mais uma questão aqui, ó. A comunidade Mumbuca, em Minas Gerais. Uma comunidade, vamos pegar uma comunidade em geral, com sua identidade cultural, com suas especificidades, singularidades. Tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. Olha só, nós temos aqui culinária, manifestação cultural, através de uma feira, artesanato e, claro, todo esse arcabouço cultural sendo vivamente trocado, manifestado, e enquanto elemento está aí funcionando dentro da cultura. No texto, as estratégias territoriais dos grupos remanescentes de quilombo visam garantir, vamos ver, perdão de dívidas fiscais. Olha só, perdão de dívidas fiscais não parece muito bem aquele elemento que está principalmente aliado à cultura, aliado à manifestação de cada um, que é o que principalmente eles tentam da sobrevivência e da garantia. A sua livre condição de manifestação, a sobrevivência de sua cultura e do seu espaço. Reserva de mercado local. Embora tenha uma expressão sobre o mercado aqui, não parece eles quererem garantir a sobrevivência só do mercado. Nós estamos falando do arcabouço muito maior, de uma visão mais holística, de uma visão muito mais ampla. Inserção econômica regional. Olha só, inserção econômica regional. A condição de adequar necessariamente as, claro, culturas dentro de um elemento econômico muito mais propenso à sua identidade, ao seu espaço próprio, à sua regionalidade. A letra C faz um pouco mais de sentido para as nossas questões, os nossos anseios, o nosso comando da questão. Protecionismo comercial. Não precisa nem terminar com a última palavra, porque não é esse o objetivo do texto, não é esse o objetivo dessa garantia. Nós temos garantia de espaço, manifestação cultural, sobrevivência econômica, sobrevivência espiritual e sobrevivência como um todo. Benefícios assistenciais públicos. Não é isso também que nós temos aqui no texto expresso e também não parece o objetivo único ou o objetivo maior dessas comunidades a partir deste texto. Então, nós vamos perceber, por exemplo, que a letra C aparece para a gente como uma sugestão muito mais adequada, onde eu tenho essa possibilidade de me adequar, de ser adequado, de ser inserido dentro de um elemento, dentro de uma prospecção ou dentro de uma estrutura econômica, mas respeitando a minha identidade e minha regionalidade. Perfeito? Olha só, é garantia econômica, mas é garantia cultural, é garantia étnica também. Perfeito? Beleza pura? Vem comigo. Olha essa terceira questão aqui sobre o mesmo tema cultura, porque cultura é um dos maiores temas da área de humanas. Perfeito? Presta atenção, você vai encontrar em muitos vestibulares questões sobre cultura. O frevo, vamos para a dança. Já falamos de mercado, já falamos de território, espaço, regionalidade física, econômica. Vamos falar de dança. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada no Recife e Olinda.
no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira, artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e da capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2012, a Unesco famosa proclamou o frevo como patrimônio imaterial. Tá vendo esse nome imaterial aqui? Isso é importante. Da humanidade. A característica da manifestação cultural descrita, que justifica a sua condição de patrimônio imaterial, certo? Olha só, da humanidade é a. Aí vemos também conceitos como materialidade, objetificação, material, objeto, imaterial, conceito, ideia, forma, não é palpável, como a gente chama, tá? A conversão de festejos em produtos da elite. Bom, não é só associado à classe dominante, à classe burguesa, à classe rica, que vai garantir que ela seja um patrimônio imaterial, porque eu preciso de arcabouço teórico, estilo, forma e expressão que não seja necessariamente objetificada. Expressão de sentidos, semântica, sentidos construídos coletivamente. A letra B já está brilhando assim para a gente, verde cana, tá vendo? Olha só, eu estou falando de não é materializado, não é objetificado, não tem uma densidade corpórea dentro do mundo material, é sentidos construídos por todos, é coletivamente, uma manifestação a partir de todos. Dominação ideológica não é para isso que se faz e que se considera um patrimônio como imaterial. Não é para dominação ideológica, seja de esquerda, direita, ou seja lá qual for. Disseminação turística internacional de eventos festivos. Não é isso que leva algo a ser patrimônio imaterial. Não é pelo fato de ser visitado, de ser um grande potencializador turístico que vai, na verdade, obrigar ou, na verdade, se tornar ou condensá-lo como patrimônio imaterial. Identificação de simbologias presentes em monumentos, monumentos já tem uma materialidade. Então ali você já quebra um conceito de imaterial que é ideia, forma, conceito. Onde eu tenho ideia, forma, conceito como elemento que desponta dentro da estrutura como causador de ser considerado patrimônio imaterial, somente na letra B. Então perceba que a nossa questão, esta terceira questão, quando ela cita a música, quando ela cita o estilo, quando ela cita a forma, ela não materializa, ela apenas fala de conceito, estilo. Ela fala apenas de uma consideração macro, que é inapreensível materialmente. Então, você vai marcar a letra B para você. Marca aí para você, letra B de bola. Marcou a letra B? Isso, então estou gostando de ver. Vamos seguir, presta atenção. Olha a quarta questão aqui, ó. Cultura pode ser compreendida, olha só, cultura, gente, é um termo muito amplo, como resultado das múltiplas, olha só, interações entre indivíduos, grupos diferentes, momentos históricos e que resultam em práticas, saberes, valores, normas particulares ou até coletivas, né, de grupos sociais. Por isso, pode-se afirmar que, aí vamos ver o que a gente encontra aqui, que faz mais sentido dentro desse conceito de cultura. O etnocentrismo é uma prática que estranha as características da cultura do observador? Necessariamente não, né? Na verdade, ele não estranha a cultura do observador, ela é considerada como padrão, já fica esquisito. E uma autorreflexão sobre os seus modos de ver, pensar, sentir e o mundo que o cerca. Não é bem isso, porque nós não temos uma estranheza do observador, é do observado. Tá? O etnocentrismo já ficou meio distante aqui. A diversidade cultural pressupõe um olhar relativizador de práticas culturais, diferente do referencial da pessoa que pode, a partir de sua avaliação, julgar e comparar cada grupo para reforçar a xenofobia. Aí já ficou difícil também. Nós temos, a partir de sua avaliação, julgar e comparar cada grupo social, já não é bem isso aí, mas reforçar a xenofobia piorou, já não está completamente fora. C. A cultura pode ser apresentada de duas maneiras, uma material, formada pelo conjunto de bens culturais, que são tangíveis, e outra imaterial, composta por representações e expressões que dão vida à sociedade. A letra C está colocando os conceitos de cultura material e imaterial de uma forma adequada. Então, teoricamente, aqui nós temos uma boa proposição
para a nossa resposta. Letra D, o comportamento humano é simbólico. Depende de como os indivíduos percebem se são percebidos pelos demais. A partir do exercício das suas expressões culturais que são imutáveis, está errado, são mutáveis, não é isso? A cultura ela é dinâmica. Falar em dinâmico, olha a palavra aqui, ó. A dinâmica cultural é motivada por indivíduos que adentram nas sociedades estagnadas. Estagnadas? Não faz sentido, gente. Não estagnado. Fazendo com que as mesmas evoluam no sentido de um progresso contínuo. Está meio destoante aqui essa construção. Então, nós não temos aqui também outra alternativa. Quando você lê a letra B, a diversidade cultural pressupõe um olhar relativizador das práticas culturais diferentes do referencial e da pessoa que pode, a partir de sua avaliação, julgar. Bom, aqui já tem algo estranho e termina em algo pior. A letra C é a única que oferece, pelo menos, alguns conceitos aliados à cultura de uma forma mais adequada. Então você vai perceber aqui que nós não temos outra opção a não ser marcar a letra C de casa. Então marque para você letra C, correto? Marcou aí? Vamos lá, tem mais uma aqui. Não me deixa sozinho não, vamos comigo. E senta direitinho. Beleza, alinha essa coluna aí. Bora, vamos, não deixa a preguiça chegar, espanta esse negócio. Essa quinta questão, uma questão simples, rápida, para a gente encerrar aqui a nossa participação neste momento. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas, populações com etnias variadas, etc. e tal. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente como resultado das políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente essas sociedades multiétnicas, como é que elas deveriam funcionar. Tá? Uma coisa muito simples, muito rápida, muito tranquila de fazer, é simples, é só adequação de elementos, significados e conceitos. Defesa do patrimônio e rejeição do hibridismo. Rejeição do hibridismo, não. O híbrido é justamente o que é misturado, diverso. Universalização de direitos e respeito a diversos... Olha só. Universalizar direitos para todos e respeito à diversidade. Muito simples. Letra B, muito boa. Segregação do território, divisão geográfica do território. Não pode ser isso. E estímulo ao autogoverno, autogerenciamento, autoexposição. Políticas de compensação e homogeneização do idioma. Isso aqui já é uma forçação de barra danada. Querer que todo mundo fale a mesma língua. Olha, não é muito bom. Isso não é um respeito à diversidade. E nós precisamos garantir essa diversidade porque ela é multiétnica. Certo? Olha só. Padronização da cultura. Isso aqui é até um crime. Tá? Porque aí você vai o quê? Vai pegar todas as manifestações que são identitárias, singulares de uma determinada etnia e fazer com que ela sirva para todos ou que eles a abandonem e assumam uma outra. Então, essa padronização da cultura e repressão ao particularismo não vai cair muito bem dentro de uma sociedade multiétnica onde eu preciso respeitar a condição de cada um e manifestação. Quando a gente analisa da letra A à letra E, esta questão do Enem, fica muito claro que se eu quero uma sociedade que seja multifacetada, multiétnica e multicultural, eu preciso, na verdade, ter condições de garantir a livre manifestação para cada um e, claro, torná-los todos, agregá-los em todos os direitos, ok? Então, quando eu elimino a possibilidade de preconceito, a possibilidade de divisão ou de qualquer outro elemento que vá afastar tudo isso, todos esses conceitos ou todas essas garantias, eu só vou encontrar aqui na universalização de direitos e respeito à diversidade. Então, os senhores vão marcar aqui a letra B de bola. A letra B de bola é a alternativa que os senhores vão ficar. Marque para vocês a letra B, portanto. É a única que a gente pode aqui entender que vai respeitar este caráter multiétnico, correto? Bom,
Eu vou deixando vocês aqui, convidando para o próximo vídeo. Nós temos mais questões até sobre cultura. Fique conosco, estejam nesta caminhada o tempo inteiro. Um forte abraço. Professor André Luiz deixando vocês. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com você, professor André Luiz, trazendo algumas dicas na área da filosofia. E eu quero logo começar aqui, pedir para você evitar essa dispersão, evitar todo o problema que pode haver a partir da perda de foco. Então você vai pegar todo o seu material, colocar bem pertinho, caneta, lápis, borracha, o que for preciso, tá? E aí nós vamos continuar aqui com algumas dicas para vocês, utilizando questões que são questões dos vestibulares em geral, principalmente os nossos mais aqui, né, cobrados. Nós temos aqui o EMA, nós temos o Enem. O Enem é sempre o carro-chefe, a gente precisa estar utilizando ele como padrão, mas você vai perceber que muitas questões também vão aparecer de vestibulares regionais, principalmente o nosso estadual, que é o EMA, tá? Mas eu quero te convidar a repassar esse vídeo também para algum colega, para alguém que está também estudando, está precisando, e aí manda aí, tá, para ele também acessar a nossa página no YouTube, no Instagram, para a gente poder ter essa rotatividade, essa grande saída e essa grande apreciação do nosso público. Mas nós queremos o seu sucesso sempre. Então, aqui algumas questões que nós temos sobre o tema cultura, e essa cultura vem trazendo para a gente algumas reflexões básicas, tá? Nós temos um texto aqui sobre uma determinada prática, que é o entrudo, e ele sendo necessariamente aqui proibido ou dificultado a sua utilidade, tá? A sua operacionalização questionada, por sujeira, desorganização do espaço, e até mesmo por falta de condições dele ser executado de uma maneira ordeira, né? Porque nós sabemos que essas danças como carnaval, etc e tal, essas manifestações que envolvem aí bebedeira, uma certa desordem até, digamos até uma sujeira, uma bagunça, existe uma necessidade, por exemplo, de você ter uma certa configuração para que isso não descambe em criminalidade e outros problemas mais graves. E aqui o entrudo, por exemplo, que é uma brincadeira que você joga água nos foliões, tá? Ele é, claro, a tentativa é substituí-lo, claro, trazer formas mais adequadas, mais civilizadas até, considerando essa expressão aqui é extremamente esquisita para uma manifestação cultural, tá? Mas, de certa forma, nós temos aqui um problema sendo instaurado, tá? Então, as grandes sociedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação às comemorações carnavalescas em si mesma, como seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas das cidades, pretendiam abolir o entrudo, que é essa brincadeira que eu falei para vocês, tá? Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para assistir o carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia coexistir, ou seja, ser respeitado, ser deixado valer, tá? Então, as manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, sendo constantemente reinventadas ao longo do tempo. A atuação das grandes sociedades descritas no texto mostra que o carnaval representa o momento em que as sociedades, vamos lá, essas sociedades, essas disputas, esses espaços, as distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração. Claro que não, porque as distinções sociais, elas se mantinham, inclusive na proibição de determinadas práticas. As aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização de festas fora do clube. Necessariamente não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando da proibição de uma determinada manifestação. Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas. Nós temos até leis que realmente são publicadas para isto, mas necessariamente o texto não está falando deste elemento. Tradições populares que se transformavam em matéria de disputas sociais. Nós temos aqui um carnaval, uma brincadeira dentro do carnaval, que era tradicional, e essa tradição servindo aí como disputa social, como tema de divisão entre sociedades, ok? Aqui faz todo sentido essa letra D. Perseguições policiais tinham caráter xenófobo,
por repudiarem tradições estrangeiras. O texto não trata necessariamente, apesar de ser inspirado no Carnaval de Veneza, de uma tradição ou de uma manifestação somente estrangeira, e sim de algo ressignificado no Brasil, não é isso? Então, você vai tomar muito cuidado e assinalar aqui nessa questão, nessa primeira questão, a letra D de dado, marque para você a letra D de dado, tá? Essas tradições populares que se transformavam em matéria de disputas sociais por, na verdade, se localizarem em espaços diferentes e se manifestarem em classes diferentes, claro, sociais, não é isso? Então vamos para a segunda questão. Não deixa a preguiça chegar, vamos embora lá. A segunda questão. Ao final do ano na França, no Brasil, aconteceu na Bahia um encontro único entre a bossa nova brasileira e a música francesa no show do cantor e compositor baiano radicado na França, Paulo Costa. O show se chama Toulouse Bossa, por conta da versão da música Toulouse, né, de Claude Nougaro, que é uma espécie de hino deles, tal como é para nós a Garota de Ipanema, explica Paulo Costa. Nougaro é famoso na França e conhecido por suas versões de músicas brasileiras, como várias aí que ele já fez, texto disponível dentro aqui do mundo eletrônico. É válido lembrar a vocês que estes elementos eles fazem harmonia, eles criam harmonia entre as manifestações culturais a partir da língua ou necessariamente a partir daquilo que nós consideramos como os elementos comuns da língua. Une sociedades, cria proximidades. O que representam encontros como o ocorrido na Bahia em 2009 para o patrimônio cultural das sociedades brasileira e francesa? A ocasião para identificar qual das culturas é a mais cosmopolita, não é essa a minha intenção, o que nós estamos falando aqui é da utilização da linguagem e da música para aproximar sociedades, ok? Então não é muito coerente, né, a ocasião para identificar qual das duas culturas é a mais cosmopolita, seja mais do espaço urbano. B. Oportunidade de se apreciar a riqueza da diversidade cultural e a possibilidade de fazer, grande possibilidade de passagem, de fazer dialogar culturas diferentes. Bom, a priori, esta alternativa da letra B é muito importante, muito interessante. Ela está dentro do nosso contexto de harmonização de sociedades a partir da língua, a partir da própria música. Letra C. Mostra das diferenças entre duas culturas e o desconhecimento a partir delas, não. As diferenças sim, mas o desconhecimento a partir delas fica um pouco mais difícil. Letra D. Demonstração da heterogeneidade, das diferenças, das variadas formas de composição e da distância cultural entre os dois países. Na verdade, não é a distância cultural e sim a proximidade, ok? Tentativa de se evidenciar a semelhança linguística do francês e do português com o intuito de unir as diferentes sociedades. A letra E também traz uma proposição muito interessante, muito importante, a tentativa de eu harmonizar, de eu aproximar as sociedades a partir da linguagem, ok? Se você pegar a letra B e a letra E, o diálogo que nós temos entre essas duas músicas, o diálogo que nós temos entre essas expressões, elas estão aqui, claro, respeitadas, obviamente, nas duas alternativas. A letra B, por falar de oportunidade de se apreciar a riqueza e a diversidade cultural, que é um dos temas muito caro à própria condição da cultura, ela nos traz uma possibilidade de resposta muito melhor. Então, senhores aqui vão assinalar a letra B de bola. Marquem para os senhores letra B de bola, certo? Esta segunda questão, letra B. Perfeito? A proximidade, o respeito à riqueza da diversidade cultural e, ao mesmo tempo, você conseguir fazer essa convergência, esse diálogo entre essas línguas, que, apesar de tudo, elas não são tão distantes assim, tá? É válido lembrar vocês que o Brasil tem uma herança francesa também às nossas portas, né? Então, estamos aí bem com esta alternativa, ok? Na terceira questão, que trata sobre uma das leis mais importantes que nós temos no país, que às vezes não é respeitada. Muita gente sabe que ela existe, mas em grande parte ela não é observada, que é justamente a Lei 10.639, que é uma lei recorrente tanto no vestibular da UEMA, como no vestibular do Enem, como em vários vestibulares. Nós temos aqui esta lei que ela traz para a gente o estabelecimento, tá? A consolidação, a utilização, tanto no ensino fundamental como médio, que faz parte da educação básica,
tá? Toda essa rede de ensino, a obrigatoriedade sobre o próprio ensino, a aprendizagem, a disseminação da história e da cultura afro-brasileira. Então, veja só, chama a atenção de vocês essa expressão obrigatoriedade. Nós sabemos hoje que, de certa forma, é obrigatório, tá, você ter aulas, você conhecer e você, na verdade, ter contato com aquilo que, claro, veio da África, o afrodescendente trouxe, e a possibilidade dele ter constituído como o que a nossa cultura brasileira, a partir da miscigenação, trazendo para a gente uma grande contribuição. Antigamente falava-se muito só da condição de escravidão, da condição de subserviência, da condição de coitado. Não, mas o africano necessariamente ele tem, o afrodescendente ele traz, tá, essa africanidade, entra no Brasil e constrói muito do Brasil que nós temos hoje. E isso, por lei, deve ser respeitado e é garantido, tá? Então, no Brasil, nós temos uma lei, é uma questão jurídica clássica que, na verdade, garante esse tipo de atitude, que é o ensino dessa cultura afro-brasileira, ok? Então, veja só, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo do estabelecimento de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa da consciência negra. Tá? A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, por quê? Vamos lá. Legitima o ensino das ciências humanas? Necessariamente não, porque ela não está versando somente, tá, sobre as ciências humanas, ela não está trazendo a garantia das ciências humanas, ela não está se referindo às ciências humanas, e sim a uma determinada cultura que precisa ser adequada, colocada, ensinada nas escolas, quer sejam públicas ou particulares. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Necessariamente também não é isso, não é esse o nosso entendimento, porque não é para divulgar essa cultura afro-brasileira que ela está a serviço, tá? Ela está necessariamente a serviço da condição de aprendizagem, da condição de colocação absoluta e digna da contribuição da cultura afro-brasileira a nós. Reforçar a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Não, não pode servir para isso, porque isso aqui seria até necessariamente na contramão da lei. Garante aos afrodescendentes a igualdade e o acesso à educação. Não é para garantir o acesso à educação, é para garantir o ensino da cultura afro dentro das escolas. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. A lei, ela tem como objetivo realmente este reconhecimento da participação das várias culturas, das várias etnias na nossa miscigenação. E aí o respeito a essa miscigenação é importante. Então aqui os senhores vão marcar a letra E. Marque para você a letra E, marque a letra E para você. Esta quarta questão, o Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, miscigenação. Ou seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Leve mais o conceito de etnia a sério. Esqueça um pouquinho o lado biológico de raça. Nesse caso, o termo raça não é compreendido somente no seu sentido biológico, mas sim em seus aspectos socioculturais, no caso aqui para etnias, né? De modo a diferenciar os grupos populacionais por características físicas externas, geralmente como cor e outros aspectos. Já o termo etnia costuma definir as populações com base também em suas diferenciações culturais, línguas, por isso que é um termo melhor a ser utilizado. A composição étnico-brasileira é basicamente oriunda dos seguintes grupos. Quais são os grupos aqui simples, uma coisa da miscigenação brasileira, onde você tem o português, o europeu, o índio, o silvícola e o afrodescendente vindo, ok? Vamos ver onde nós encontramos essas opções. Portugueses sim, africanos sim, árabes não, mas já forçou a barra, faltou o índio.
Italianos, não, já começou esquisito, porque é só do século XIX. Africanos e árabes, africano fica, o árabe também não vai ficar. Os indígenas, sim, os árabes, não, os japoneses também já vem ali um pouquinho, tá? Entrada, final do XIX, século XX. Os indígenas, sim, africanos, sim, europeu, português, certo? Então a letra D é uma boa sugestão. Japoneses, já falei para vocês que é ali no final do século XIX, começo do século XX. Italianos também, final do século XIX. Alemães também já é no século XX. Então aqui fica muito simples a gente identificar que a letra D traz as raízes das nossas miscigenações. A nossa miscigenação, a partir do índio, que é o silvícola, entendido, viu? Esse termo é muito importante, o silvícola. O africano, que vem ali desde o século XVI, certo? E o europeu, que está no descobrimento, nas expansões marítimas europeias primordiais, ok? Portugal e Espanha, principalmente no nosso caso, Portugal. Vamos a mais uma questão. O antropólogo inglês Edward Tylor foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela representa todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como um membro de uma sociedade. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar. Olha só, é um conceito amplo. Nós temos uma amplitude muito grande sobre esse conceito, portanto, ele é extremamente amplo. Letra A. A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. Bom, nós temos vários elementos, mas não somente esses. São muitos elementos que constituem o conceito de cultura, tá? Mas esses aqui estão minimizando alguns elementos. Letra B. A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre arte, leis e a moral. A cultura não é só sinônimo de uma determinada forma de aprendizagem em escola, em sala de aula. Entendido aqui a educação como esta fórmula, né? Letra A. A cultura é um conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo social. Aqui está bem mais amplo. Está respeitando uma grande amplitude do conceito de cultura. Nós devemos saber que existe a cultura erudita, existe a cultura popular. Então ela não é somente este saber reelaborado, rebuscado. Existe a cultura que se refere à materialidade, à imaterialidade. Então nós temos aqui um leque muito grande. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Está mais uma vez minimizando o conceito de cultura. Tá? Não é mais necessariamente isso. Nós não podemos pegar apenas essa rede de significados da antiguidade, porque nós temos cultura na Idade Média, nós temos cultura na Idade Moderna, nós estamos na Idade Contemporânea, que também tem seus traços culturais. Eu não posso localizar apenas de um espaço, de tempo e numa condição geográfica, tá? Aqui está minimizador. Você percebe que a letra A faz uma minimização, ou seja, diminui. A letra B também cria uma espécie de diminuição do conceito. A letra C traz uma coisa mais ampla. A letra D volta a diminuir este conceito, colocando somente na antiguidade. A cultura gera determinados padrões, que são considerados corretos e utilizados por todos. Uma das características que nós sabemos da cultura é que ela traz para a gente uma dinâmica. E aí, quando você fala em dinâmica, você está falando também de uma diversidade. E aí, olha só, quando nós falamos de multiculturalismo, diversidade cultural, nós não podemos considerar um padrão para todos. Geralmente, quando você utiliza um padrão para julgar as outras, aí você está no etnocentrismo. Faz parte deste conceito que ele não é bem-vindo. Então, evitar atitudes como atitudes etnocêntricas, essas atitudes que acabam sendo intolerantes, vamos usar esse termo, não traz à cultura o que nós consideramos como algo benéfico. Então, vamos ter muito cuidado com isso. Sugiro a vocês que tenham olhos de lince, olhos claros, que consigam enxergar sempre de forma profunda a necessidade da cultura ser entendida de uma forma ampla. E aí, quando nós pegamos da letra A até a letra E, a única que respeita uma amplitude, uma forma, vamos usar uma palavra bem legal, holística, o todo, o holos, o todo, é aqui o que nós temos na letra C. A letra C está trazendo para a gente tradições, crenças, costumes, ok? De grupos sociais, coletivamente. Olha só, você tem o lado coletivo,
Você tem a produção, tanto ela elaborada, rebuscada, a cultura erudita, como aquela espontânea cultura popular, a materialidade, a imaterialidade. Tudo aqui está sendo muito bem colocado nessa letra C de casa. Então, você vai perceber que só a letra C traduz um conceito mais adequado para a cultura, como nós consideramos ela, dentro de todos os elementos possíveis a serem deflagrados dentro desta convivência, desta permanência e desta continuidade social. Fica aqui o nosso forte abraço e o convite a vocês a estarem conosco nos nossos próximos encontros aqui e as nossas próximas questões. Professor André Luiz, deixando aqui com vocês essa palavra de motivação. Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Aulas novas e o foco agora é... Aliás, sempre foi, né? O foco sempre foi fazer você passar no vestibular, te levar aos melhores conteúdos, fazer da sua vida um mar de rosas dentro desse processo educacional. Agora o foco é Paz, UEMA e Enem. Isso! Nós vamos trabalhar questões voltadas para essas duas modalidades de exames, né? Você que se prepara para o EMA, você que se prepara para o Enem, e claro, nós também temos como estudar para outros vestibulares, porque o assunto, no geral, acaba sendo o mesmo. Eu sou a professora Cacau Sotero, esse é o nosso Thales, a gente está aqui, Tyron, olha, trocando o nome do cara, Thales é o nome do cantor que eu estava ouvindo ao vir para cá, para o estúdio, aqui me deliciando aqui nas canções do Thales, mas ele é o Tyron, tá bom? Tão bom quanto, porque ele sabe cantar também. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas, né? Nós vamos falar das funções da linguagem. Ah, Cacau, mas esse assunto eu já conheço. Sim, a gente lida com determinados assuntos de forma repetida. Na educação básica, né? Lá no ensino fundamental, no ensino médio, os conteúdos eles vão se repetindo, né? Aquilo que você estuda lá nas séries iniciais, no ensino fundamental, em língua portuguesa e também em outras disciplinas, você também estuda no ensino médio. Então, eu trouxe aqui categorias de textos que nós vamos rever, tá bom? Aqui a gente tem o texto injuntivo, a gente lida muito com esse tipo de texto, que ele é caracterizado por contar com a explicação de um método, com a intenção para concretizar uma ação. E eu sempre digo isso, olha, toda fala é carregada de intencionalidade. Quando alguém quer dizer alguma coisa, ela diz. Ah, eu estou brincando. Não está brincando nada, ela está dizendo aquilo que ela pensa. Até a Bíblia diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, gente, a função desse texto é oferecer um guia para o leitor. E onde é que nós vemos isso? Nas receitas, nos guias, nas bulas de remédios, né? As pessoas, tem gente que lê a bula, aí só porque leu determinado efeito começa até a sentir, tá? Toda essa linguagem instrutiva e clara faz parte do texto instrutivo, né? Um texto instrucional, que dá instruções, que é chamado de injuntivo, tá bom? A gente tem também o texto narrativo, isso aí nós fazemos muito. Eu vou contar uma história para vocês, aconteceu lugar tal, e tinha gente assim, assado, então você narra, você conta uma história que tem um começo, meio, um fim, tem um enredo, a gente chama de enredo, tá certo? E dessa maneira é possível identificar, como eu já falei, onde acontece a situação, é o espaço, durante quanto tempo, né, isso ocorre, quem são as pessoas envolvidas que nós chamamos, pessoas envolvidas, que nós chamamos de personagens. E os textos narrativos se estruturam nessas partes, introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Bem, Cacau, a gente está revendo isso por quê mesmo? Porque lá no vestibular nós vamos trabalhar com esses textos e eu preciso me familiarizar, eu preciso rever, tá? Para que eu não fique a ver navios, ou seja, eu fique sem saber o que fazer, eu fique perdida, tá bom? Eu tenho ainda o texto dissertativo, olha, alô, dissertação, lembra o quê? Redação. Então, quando a gente produz um texto,
no vestibular, a gente vai fazer uma dissertação. Então, essa dissertação que você faz aí na escola, que você treina em casa, que o professor corrige, vai dando as diretrizes, ela tem a função de esclarecer o leitor, né, o receptor daquele texto, por meio de uma exposição clara e rigorosa de determinado tema. Nós poderíamos falar aqui de algum tema, um tema que possa ser da redação do Enem, aí todo mundo aposta, intolerância religiosa, intolerância política, questão do meio ambiente, são assuntos em voga, são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que podem, desses assuntos, ser extraído um tema para a minha dissertação. Essa dissertação pode ser argumentativa ou expositiva, tá? O dissertativo expositivo, que você vai ver na aula específica de redação, expõe um ponto de vista sem necessidade de convencer o leitor, tá? E hoje em dia, onde nós estamos vivendo um período onde as pessoas ficam querendo se convencer o outro de que está certo, de que está errado, a gente tem usado muito essas questões dos argumentos. Lembrando que argumento sem fundamento não vai ter consistência nenhuma na hora da defesa. Principais exemplos, a gente vê lá no dicionário o significado daquela palavra, né? Os jornais, enciclopédias, onde tem um texto que expõe uma ideia, eu tenho um texto dissertativo, tá? Ainda descritivo, descrever é dizer como é, tá certo? Ele vai descrever de forma subjetiva ou ainda objetiva alguém, certo? Algo, levando o leitor a criar uma imagem. Então, normalmente, quando alguém conta para nós uma história, eu posso ter um texto narrativo, descritivo? Posso. Eu posso narrar uma história, contar um fato e lá dentro desse fato fazer a descrição, tá, gente? Não é descrição. Descrição é uma coisa. Descrição é característica daquela pessoa que é discreta, que é uma pessoa assim muito sutil. E descrição é dizer como é, descrever. Então, tomem cuidado, nós vamos ter aula, falar de parônimos, de homônimos, palavras que são parecidas na pronúncia e na escrita, mas têm significação diferente, assim como tem palavras que são iguaizinhas na escrita, mas o som é diferente e assim por aí vai. A gente vai falar disso em outra aula. Então, esse tipo de texto também apresenta comparações, metáforas, adjetivos. Isso requer de mim o conhecimento de figuras de linguagem. Então, gente, tudo isso aqui agrega-se, aliás, a tudo isso aqui se agrega ou agrega-se os conhecimentos gramaticais que nós não podemos esquecer. Então, esses tipos de textos estão nos classificados, vendo uma casa amarela, arejada, pequena, de andar, próxima à praça, etc. e tal. Então, eu estou descrevendo cardápios nos restaurantes, nas lanchonetes. Você quer pedir um prato, um lanche, uma coisa, está ali descrito. Restaurantes, folhetos turísticos, enfim. O que mais eu tenho? Texto expositivo. Eu posso ter um texto dissertativo, que eu falei que é uma exposição, né? O expositivo introduz um tema, eu posso comparar, distorcer. Ixi, ó, a rede social tem muito exemplo de textos expositivos também distorcidos. Definições e conceitos, tá bom? Então, aqui eu tenho informações sobre determinado assunto, maneiras diferentes, intenção de expor pontos de vista, tá certo? O que é o ponto de vista? É a opinião que você constrói, obviamente, em função de dados, ó. Você se apoia, né? Eu tenho um ponto de vista apoiado em dados, em argumentos consistentes, onde eu vou convencer o leitor, o receptor daquela ideia que eu tenho, que é a real. Como diz, ó, pontos de vista, ideias e conhecimentos sobre algo sem o objetivo de convencer o leitor. No caso, o texto expositivo só apresenta. Quando eu tenho o texto expositivo que eu trago uma argumentação, aí sim, eu tenho a ideia de convencer, tá? Por isso que eu falei de convencimento. E aqui eu também tenho onde eles estão, exemplo de onde eles aparecem. O que mais eu trouxe para vocês, antes de falarmos de questões? Dicas para uma boa prova. Então, toda vez que você vai fazer uma prova de vestibular, você tem que
estar atento para as referências cronológicas. Ah, Cacau, aí a prova não é a aula não é de língua portuguesa? É, mas você que estuda e tem conhecimentos gramaticais, isso para eu entender o comando de uma questão, por exemplo, leitura, de interpretação, eu conheço os textos e eu vou me situar cronologicamente. Eu tenho que ficar atenta às pistas no enunciado sobre linha do tempo. Então, história tem muito isso, sociologia, filosofia, geografia, a gente trabalha muito com isso. Define a época do assunto. Então, hoje, se fala muito em racismo hoje, mas não é um assunto de agora. É um assunto que cronologicamente se fala, se discute, porque você tem referências num passado acerca do assunto. Análise das referências espaciais. Aqui eu botei assim, ó. Analise as referências. Eu estou colocando as dicas para vocês, tá? Esteja atento, analise as referências. Então, essas análises espaciais do enunciado, se o assunto diz respeito ao Brasil, se o assunto diz respeito a outros países, qual é o contexto, qual é a conjuntura que se envolve. Preste atenção nas palavras-chave. Tudo isso aí é importante, tá? Por exemplo, posso ter uma pergunta sobre economia com um determinado vocabulário, ou sobre política, ou com outro vocabulário. Isso aí é um exemplo, tá? E especificamente nós precisamos distinguir conceitos, tá certo? Questões de múltipla escolha, não sai, né, a palavra? Múltipla escolha. É preciso tomar cuidado com o que o enunciado está pedindo. Então, um erro de muitos estudantes é confundir questões que pedem para assinalar informação correta, informação incorreta. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Leia sempre, leia tudo, leia muito. E na hora da prova, ler e, se necessário, reler o enunciado. Aí o aluno tem que fazer, né? Você, Chuchu, tem que fazer a leitura do texto, porque ele pode trazer pistas aí para você acertar a resposta. Leia com atenção. Existem textos que você não vai precisar fazer a leitura toda. Vai para o comando da questão e aí vê o que ele já exige de você do texto, tá? Sublinhe o que foi importante, tá? E no Enem, né, a gente está trabalhando aqui com as duas modalidades, Enem e PAS, esteja atento para as questões que trazem dois textos com diferentes pontos de vista. Aí você vai ter que ser muito perspicaz na hora de fazer essa análise. Então, vamos ver isso em questões. Observe essa primeira aí que eu trouxe para vocês. O nome é Antíode. Poesia não será esse o sentido em que ainda te escrevo, flor. Te escrevo, flor. Não uma flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra, flor, verso inscrito. No verso, como as manhãs no tempo, flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono quando seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. João Cabral de Melo Neto é o autor desta poesia, aliás, deste poema, né? Que tem poesia, a gente faz a leitura, qualquer coisa você pausa, volta um pouquinho e lê novamente. Bom, a poesia, né, o poema em si é marcado pela recriação de um objeto por meio da linguagem. Então, a gente está trabalhando aqui a linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Então, nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 45, olha a contextualização, quem é o poeta, geração de 45, modernismo, literatura. O sujeito lírico propõe a recriação poética de, letra A, uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Letra B, um urinol. Você sabe o que é o urinol? É também chamado de pinico. É um lugar onde as pessoas lá, quando não tinha banheiro, faziam as suas necessidades, tá? Fisiológicas. Bom, letra B, um urinol em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX, mais uma vez falando aqui de modernismo.
Letra C, uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Uma máquina levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-evolução industrial. Ou um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. Você tem 3 minutos, né, na prova para responder uma questão como essa e acertar que é a letra A, uma palavra a partir de imagem com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados, tá? Então, imagem, quando a gente fala imagem, você viu, a gente fala de texto, descrição, descrever o ambiente, o objeto, aí você faz uma leitura de imagem a partir daquilo que é apresentado. Então, essa questão aqui é objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo, que justamente é a palavra urinol. Bom, olha só. A letra B está errada porque apenas é uma referência feita ao urinol, que não é suficiente para dizer que o poema propõe a recriação, tá? A letra C está errada porque o mesmo acontece com a ave, que é uma única referência. Flor é o salto da ave para o voo, então não pode ser. Letra D está errada porque o poeta menciona uma máquina apenas com o intuito de comparar uma explosão com a ação de fazer funcionar. E a letra E, mais uma vez, a única menção feita pelo poeta ao tecido encontra-se no seguinte trecho: salto fora do sono quando seu tecido se rompe. Então, porque a questão é aquela, né? Mais uma. Mídias aliadas ou inimigas da educação física escolar. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de consumo. O esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática real do esporte, construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo e, para tal uso, um privilegiado da linguagem audiovisual, com ênfase na imagem, cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante em decorrência dos avanços tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte. Esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro. O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A experiência global do ser atleta é modificada. A socialização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações da violência em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Aqui a gente tem uma reflexão trazida que aborda o esporte telespetáculo. Está fundamentada na, gente, esporte telespetáculo. Você assiste um espetáculo pela TV, né? Jogadas lindíssimas, como eu vi um gol ontem de bicicleta, por exemplo, todo mundo fica excitado nessa hora. Então, está fundamentado em quê? Na distorção da experiência do ser atleta para os espectadores, dos espectadores sobre o conteúdo transmitido, utilização de equipamentos audiovisuais de última geração, valorização de uma visão ampliada do esporte ou equiparação entre forma e conteúdo? Resposta, letra A. A distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Ou seja, o autor ressalta as manifestações de violência são privilegiadas em relação a, por exemplo, a sociabilização e ludicidade. Para o espectador, assim, a imagem que sobressai é o contexto da violência, né? Eu falei aqui de gol de bicicleta porque eu estou empolgadíssima com o jogo que eu assisti ontem, tá bom? E para finalizar, mais uma questão. Essas moças tinham o verso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias. Esse no, gente, é o paletó. Achavam o pano e os avivamentos de qualidade superior, o feito admirável. Invadeci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança, percebi afinal que eles zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso.
diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não se assentava no corpo, sobravam os sovacos. Bom, por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, é claro, promovendo a progressão do tema, né? Vai aumentando ou diminuindo de acordo com aquilo que se mostra. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. A singularidade, das vantagens, os gabos, longe disso ou em geral, no caso, gente, o longe disso, tá? E as outras estão erradas. Por exemplo, a singularidade não é uma expressão. Das vantagens não é uma expressão. Também não promove progressão no texto. Gente, o que promove uma progressão? E andava, e corria, e saltava. Isso é uma progressão, tá? Gabos são elogios, então é um substantivo, então também não é expressão. A certa é a letra D, porque os elogios que as mulheres faziam ao paletó do homem eram, na verdade, irônicos. Quando ele percebeu isso, em vez de ficar ressentido, achou curiosa a ironia das moças. Longe disso, tá? Achei aquela maneira de falar pelo avesso. Isso é expressão, quando eu uso mais de uma palavra para dizer alguma coisa. E aí, compliquei? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aliás, é o melhor canal, né? Canal no YouTube. Plataforma Gonçalves Dias, TV Educação, você que me assiste de qualquer lugar do Brasil, você que é chuchu da rede estadual, você que é chuchu de outras modalidades de ensino, você que já terminou, seu lugar é aqui. Você quer passar no vestibular? Você vai fazer Enem? O seu lugar é aqui. Você vai fazer vestibular da UEMA? O seu lugar também é aqui. Você vai fazer vestibulares tradicionais de outros estados? A gente também te ajuda. Eu sou a professora Cacau Sotero, Cláudia Sotero, como queiram, minha amiga Anaíris, interpretando para os nossos chuchus que não nos ouvem. E aqui nós estamos trazendo questões de vestibulares, comentando, revendo conceitos, tudo isso para fazer você passar no vestibular, tá certo? Bom, a gente está falando das funções da linguagem. Eu gosto muito de repetir isso, né? As linguagens têm funções. Nós utilizamos isso o tempo inteiro. Falamos já na aula anterior dos textos narrativos, descritivos, expositivos, né? Injuntivos. E aí a gente vai identificando esses textos nas modalidades que eles se apresentam, né, nos gêneros que eles vão se apresentando. Você sabe que o gênero está dentro da tipologia textual. E aí nós vamos aprendendo, compreendendo os comandos das questões, fazendo a nossa leitura, aplicando o nosso conhecimento do círculo da cultura e aí arrasamos na hora da prova. Vamos para uma questão aqui, eu trouxe para vocês? Prestem atenção, vou fazer a leitura. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para sistemas operacionais iOS da Apple ou Android do Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app, né, aplicativo, sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. Olha só que legal, nós estamos em 2022, essa questão é de 2018. Então, na época que essa prova foi aplicada e há um banco de questões, uma questão pode sim ser repetida, né? Pode sim, ou uma questão parecida, uma notícia, isso aqui é uma notícia, é algo real. Você observa que é um texto que é expositivo, ele traz só uma informação e, no caso, uma informação útil. A partir desse texto, nós vamos ver o que pede a questão. Olha só. Ah, tá, terminando, né? O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid,
E aí, entre parênteses, ó, na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já estão exibidos com o recurso Watcine, diz o brasileiro Luiz Malk, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso já é um avanço, concorda? Pronto. Esse texto aqui, ó, é de 2014. Então, é algo atual, né? Hoje em dia você pode até pesquisar onde o Watcine está sendo aplicado. Então, eu fiz a leitura da primeira parte do texto, expliquei para vocês porque aqui a gente está trabalhando, como é que você vai se deparar com um texto na hora da prova, e eu fiz aqui a leitura da segunda parte. Se você assiste essa aula gravada, você pode pausar, ler quantas vezes você quiser, tá bom? Bom, por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem, a gente está falando aqui especificamente da linguagem, ela apresenta funções diferentes. Nesse fragmento que nós acabamos de ler, predomina a função referencial da linguagem. Aí eu vou me reportar ao conteúdo gramatical, eu vou contextualizar aquilo que eu já sei da gramática com um texto do dia a dia, um texto que foi veiculado, um texto informativo, um texto com uma informação, né? Se é informativo, é claro que ele tem informação. Um texto que traz uma informação pertinente para a sociedade. Então, ele tem a função referencial, porque é centrado nela, na mensagem. Porque a presença de elementos que... Aí eu tenho que me lembrar do conteúdo. Então, essa questão aqui, ela é tipicamente voltada para a questão da função da linguagem do conteúdo. Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo? A presença de elementos que, continua, elementos que buscam convencer o leitor, elementos que definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Então, esse tipo de texto traz um ponto de vista, traz uma opinião, aí já dá para ver como é que se comporta a questão, né? Como é que eu vou me deparar com ela, como é que eu vou analisar. Evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Tem alguma coisa de emoção nesse texto? Eu acho que não, né? Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa de dicionário, aquilo que está no dicionário, aquilo que é literal, não tem subjetividade. Ou objetivo manter um diálogo com o leitor recorrendo à indagação. Tem alguma pergunta? Lá no finalzinho tem. Mas a gente tem que ver aqui, gente, presença de elementos que... Qual é o objetivo fundamental desse texto? Que é dados sobre o aplicativo. Ele traz a notícia que há um aplicativo que vai facilitar a interação em espetáculos com pessoas com deficiência visual, tá? Então, dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Aí eu tenho aqui que ter conhecimento da linguagem denotativa, a linguagem conotativa, né? Uma é o contrário da outra. Se a denotativa é literal, a conotativa é figurada. Conhecer a função da linguagem, aliás, a função referencial, e saber que tipo de elementos que se utilizam num texto para evidenciar essa função, ok? Mais um textinho aí pra gente. Agora você vai observar primeiro na sua tela essa imagem. Lembrando que trata-se de uma linguagem mista. A gente tem a visualização da figura e a gente tem um texto abaixo. Do seu lado esquerdo, você tem corrige, uma criança sentada num banco, né, com certeza na rua. E do lado direito tem confirma, uma criança estudando. E aí tem escrito o seguinte: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará matérias sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Fazendo favor aqui, você vai entender o seguinte: trata-se de um texto cujo objetivo está nas eleições. Aqui, no caso, era a eleição municipal, né? Eleições municipais. Isso cabe para os dias de hoje? Pertinente. A gente tem que fazer tudo isso aqui mesmo.
Agora vamos ver o que a questão pede. De acordo com as intenções comunicativas, você já sabe que todo texto tem uma intenção comunicativa. E os recursos linguísticos que se destacam. Que recursos são esses? A imagem, a figura que vai te chocar de uma criança deitada num banco ao relento, o lugar da criança na escola, estudando, é alimentada, não é assim? Então, eu tenho imagens que vão despertar em mim certos sentimentos, né? Funções atribuídas à linguagem. Então, eu tenho recursos linguísticos que se destacam. Eu tenho aqui a imagem, tá bom? Lembrando, texto misto, usando a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A função que predomina nesse texto é a conativa. Aí eu preciso lembrar das funções da linguagem. Eu já vi a referencial, agora a conativa. Uma vez que lembrando que a conativa é muito presente em comerciais, quando você quer mesmo atingir de forma apelativa o leitor, que é o que acontece aqui. Atua sobre o interlocutor, né? O interlocutor, gente, é o mesmo que o leitor, né? Ele faz parte ali do diálogo. Procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. É por isso? Ou seria porque coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso de palavras. Corrige e confirma. Lembra que corrige e confirma, vou voltar, tem no texto. Prestem atenção nas alternativas. Existem alternativas que vão trazer elementos do texto, mas nem por isso é a correta, tá certo? Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Aí eu volto novamente. Você faz aqui uma comparação. O que é mais privilegiado? Então aqui, ó, mais uma vez. Função que predomina uma vez que usa a imagem como único recurso. Gente, único recurso aí eu já posso descartar, porque não se trata de um texto apenas com imagem. Interagir com o público a que se destina. Que público é esse? Todo e qualquer eleitor. Ou evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Bom, o que eu posso dizer de cara para vocês que mexe com a emoção, sim. Tem um público aqui que vai se interagir, mas eu preciso saber qual é a alternativa completa, onde a resposta é completa. Então, tome muito cuidado com informações quase certas. O quase certo não é certo. O quase verdadeiro não é verdadeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem, vou até aproveitar para falar, a gente está falando aqui de apelação, a gente está falando aqui de função da linguagem, predominância. Nós usamos a linguagem para atingir os nossos objetivos, nas nossas intenções comunicativas, e muitas vezes nós podemos persuadir de forma errada, trazer uma informação quase certa, mas o quase certo não é certo, a meia-verdade é mentira, e a gente tem que se conscientizar disso. Olha só, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Não existe nenhuma forma, não tem a cara de nenhum candidato, não tem a sigla de nenhum partido político, não tem apelação religiosa, não tem apelação usando a fome, tem apelação sim, porque a linguagem é conativa, usando a realidade. Olha o comentário dessa questão. Função conativa é caracterizada pela linguagem persuasiva, aquela que convence, aquela que vai diretamente no interlocutor e faz ele entender que aquilo ali é o certo. Mantém o intuito de estabelecer um convencimento. Função que predomina no texto à medida que o enunciado é elaborado com verbos no imperativo. É uma característica da função conativa, tá? Confirma, corrige, escolha, tá? Pronomes de tratamento, tá sempre ligado com o outro, né? A pessoa a quem se dirige o texto. Evidencia uma relação dialógica, né? Diálogo, duas pessoas vão conversar, mantendo o foco da comunicação na mobilização de leitores a favor de uma postura consciente durante as eleições. Eu trouxe uma questão de vestibular e que nos dias de hoje ela tem a mesma pertinência, a mesma relevância. Então existem textos que são antigos, que nos dias de hoje você vai ler e vai ver que tem muita pertinência, tá bom? Vamos para mais uma questão. Texto 1. Se eu tenho texto 1, com certeza deve vir mais um texto, né?
Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o uso idiomático, aliás, o uso idiomático estabilizou e consagrou. A gente tem aqui uma definição bem erudita, bem elaborada, falando de quê? Da gramática normativa, né? Normas da gramática que nós precisamos conhecer, principalmente porque nós vamos produzir textos. Texto 2. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente, quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Não podia ser nada mais, ninguém menos que Fernando Pessoa, para escrever com tal precisão, com tal uso rebuscadíssimo, finíssimo da nossa língua portuguesa, atrelada à gramática normativa. Então, gente, eu tenho que saber que a linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. E a função que predomina em ambos os textos destaca o como se elabora a mensagem, considerando-se a seleção, combinação e sonoridade do texto. Coloca o foco no com o que se constrói mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto, ou focaliza o quem produz a mensagem, mostrando seu posicionamento e suas impressões pessoais. Ainda, orienta-se no para quem se dirige a mensagem, estimulando a mudança de seu comportamento, ou enfatiza o que e versa a mensagem apresentada com palavras precisas e objetivas. Resposta certa, com o que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado no seu próprio objeto. Você observa isso bem colocado, né? Nessa interseção dos dois textos. Gente, interseção, intersecção, a mesma coisa. Isso vai se dando à medida que ambos, não é, os textos são construídos em referência à língua portuguesa, de modo a evidenciar uma referência do texto à própria composição. Então, tem-se assim a função metalinguística, que é predominante, que se estrutura com foco dado ao elemento da comunicação, com que se constrói a mensagem com o próprio código. Então, ambos os textos falam da língua, usando a língua para explicar a própria língua. Será que eu compliquei? Acho que não. Você vê isso aqui. São os textos conceituais, gente. Se eu estou falando de gramática normativa, eu vou explicar o que é a gramática normativa. Se eu gosto de palavrar, como disse bem o Fernando Pessoa, eu vou explicar como é que eu uso bem essas palavras. Então, eu uso palavra para explicar a própria palavra. Tá bom? Eu acho que eu voltei, né? Não, aqui agora. Mais uma questão para a gente finalizar. Perder a tramontana. A expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça. É perder o norte. Desorientar-se, ao pé da letra, perder a tramontana. Significa deixar de ver a estrela polar, e em italiano, stella tramontana, situada do outro lado dos montes que guiavam os marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras. Com certeza você ainda não tinha ouvido, talvez, essa palavra, né? Nem essa expressão, mas agora já sabe. Quando alguém dizer que a pessoa deu uma pirada, você pode dizer que ela perdeu a tramontana, tá? Tramontana. Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque para eles valia mais o céu estrelado que a terra. O sul era a região desconhecida, imprevista, já o norte tinha como referência o firmamento de um ponto luminoso conhecido como estrela polar, uma espécie de farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na linguagem deles, os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os Na linguagem deles, ela ficava transmontes, para além dos montes, ou seja, os Alpes.
Perdê-la de vista era perder a tramontana, perder o norte. No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso. Além de perder as estribeiras, perde a tramontana. Bom, gente, nesse texto, o autor remonta às origens da expressão perder a tramontana, tá? Ao tratar do significado dessa expressão, utilizando a função referencial, eu já sei o que é, você já sabe, a gente já falou sobre isso, o autor busca o quê? Apresentar os seus indícios subjetivos, ou seja, falar aquilo que ele acha, que ele pensa, né? Convencer o leitor a utilizá-la, é isso que o texto traz? Expor dados reais do seu emprego, explorar sua dimensão estética ou criticar sua origem conceitual. Não tem nada a ver com crítica. Assim também como não existe tantos indícios subjetivos. Então, expor os dados que trazem ao longo do tempo o uso da expressão perder a tramontana, que é, expor dados reais. Função referencial da linguagem, percebida na articulação objetiva das ideias em favor dos significados. Então, não tem nada de subjetividade, tá bom? O autor busca, portanto, a mera exposição de dados da realidade, ou seja, empregando a expressão perder a tramontana. E aí, você já ficou assim, muito preocupado? Muito preocupada? A ponto de perder a tramontana? Meu Deus, a prova está chegando. Calma, você vai passar, porque você está estudando no melhor lugar, na melhor plataforma de educação do Brasil. Eu sei o que eu estou falando, afinal de contas eu estou aqui, né? Eu não estaria no lugar se ele não fosse muito bom. E aí, compliquei?